depressiva, triste, e hoje Deus mudou a minha vida e hoje eu estou com luz. Então eu quero explicar para vocês nessa noite o que é a luz de Jesus. Eu quis explicar em 3 tópicos para nós nessa noite. Que Deus trabalha na minha vida e eu quero que Deus trabalhe na tua vida também. E eu sei que mesmo que não tenha trabalhado nessa parte, Ele vai trabalhar nessa noite. Aleluia. Separei casa, caminho e esperança. A casa, nós, templo do Espírito Santo. O caminho é o caminho que nós andamos na palavra e literalmente todos os dias. E esperança de uma nova vida com Ele. Eu vou começar pela casa. Nesse tema de luz, eu fui pesquisar e eu encontrei na arquitetura. Tem 3 tipos de definição de luz quando tu vai fazer uma casa. Tem a iluminação direta. O que é a iluminação direta? É uma luz para um ambiente de trabalho. Tu vai fazer tua pia, tu vai lavar a louça. Algumas mulheres gostam de colocar uma lâmpada em cima da pia para iluminar na hora de trabalhar. Tem gente que gosta de colocar uma luz no escritório para poder saber o que está escrevendo, para se concentrar, por aí assim vai. O que eu penso nisso na nossa vida espiritual? Quando a luz está na nossa casa, essa casa aqui no meu corpinho, e eu tenho a luz direta de Jesus, eu tenho iluminação para trabalhar na palavra, no louvor, com os meus irmãos, eu tenho clareza. Eu consigo ver, discernir aquilo que é heresia, aquilo que não é, o que é revelação, e Deus fala comigo e eu consigo transmitir para os outros também. Isso é clareza no trabalhar. Então nós temos que ter a luz direta de Deus na nossa casa. A segunda iluminação é a luz indireta. Essa luz é a luz geral, colocada na casa, no teto, para iluminar o ambiente geral, e essa luz tem que trazer aconchego. Então pode ser uma luz mais branca, uma luz forte, que a pessoa chega e se sinta em casa, na tua casa. E a gente tem que ter essa luz dentro de nós. Não precisa ser uma luz vibrante, mas que as pessoas possam sentir Jesus perto de nós. Que as pessoas possam sentir uma paz. E sem mesmo a gente falar, elas pensam, nossa, eu fico com uma paz quando eu fico perto de ti. Eu sinto Jesus, a forma que tu fala parece que é diferente dos outros. E tu não sabe, talvez não sei se é contigo, irmão, mas comigo acontece, parece que eu sou muito depressiva. E parece que quando a gente tem o que elas têm sede, elas vêm. E elas sentem aquela paz. E aí eu começo a meditar sobre isso. Meu Deus. E tem a terceira luz, que é a luz linear, que é a luz de foco. Quando a gente quer destacar alguma coisa na nossa casa, tem algumas pessoas no mundo, tem a adega, outras pessoas têm um quadro, ou tem uma obra de arte, por aí se vai. Então tu coloca uma luz para focar naquela casa, porque tu quer que as pessoas vejam. Aí na nossa vida espiritual, o que é essa luz linear? Os frutos do Espírito. É aquele dom evidente na nossa vida. Quando a gente tem essa luz de Cristo na nossa vida, os dons eles florescem. O dom ele cresce e não precisa nem falar para ti, irmão, tu percebe. Aos poucos vai indo e tu vai pensando, nossa, parece que eu estou indo para esse lado. Estou indo para o lado de libertação, para o lado de cura. Parece que alguém vem pedir uma opinião para mim do que está precisando. E talvez o teu chamado, irmão, seja com pessoas. E você tem que começar a meditar nessa noite. Qual que é a minha luz foco? Qual que é a minha luz linear? E eu creio que Deus vai trabalhar na tua vida, irmão. Se você ainda não percebeu, Deus vai manifestar nessa noite. Ele vai te revelar. Meu Deus. E a última luz é a luz natural. A luz, quando a gente desliga, vem da natureza, o sol. Mas a luz natural é temporária. Quando o sol se põe, a luz natural se vai. E aí vai para o nosso esforço fazer uma luz. E o que eu entendo de espiritual, quando você vem para a igreja, aqui tem a luz natural de Cristo. Você chega nessa casa, a presença desce e você recebe a palavra, recebe o louvor, recebe a presença e o coração queima. Mas se você não faz um esforço quando volta para sua casa, essa luz se esvai. Então o que eu entendo, a gente tem que ficar com essas 4 luzes, irmão. Pensa nessa primeira parte, tá? Sobre a casa. A luz direta, eu tenho que ter determinação e clareza no meu trabalho. Tanto trabalho na tua empresa como trabalho espiritual. Eu tenho que ter a luz indireta, eu tenho que trazer aconchego às pessoas à minha volta. Eu tenho que ter a luz linear, que é a luz foco. Eu tenho que destacar qual que é a minha obra na presença de Deus. Eu tenho que ter a luz natural, que a presença vem e você dá para os outros, mas não esquece de manter ela quando sai daqui. Eu vou fuzilar os irmãos nessa noite com versículos e eu quero até que os irmãos, se os irmãos quiserem abrir, né, a Bíblia comigo, porque essa é uma noite de culto de estudo e
E assim como Paulo elogiou a igreja, eu quero que vocês também... Eu quero ver se a Gabriela está certa, mas eu vou lá ver se está certo. Vamos ver sobre os frutos do Espírito, então, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Estaremos lendo, então. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos. Quando a luz linear foca em você, elas aparecem. Talvez você não percebeu, mas talvez você seja calmo. Talvez você, quando tem um estouro na casa, uma briga, você é o que apazigua as coisas. Talvez você tenha um amor pelas pessoas que você nem percebe. Isso é um foco que você não percebe, mas Deus está focando na tua vida. E eu quero que vocês, a partir deste culto, e quando o nosso pastor voltar, seja diferente. E cada irmão seja uma dinamite no inferno. E que vocês possam ser usados por Deus em todas as partes do fruto do Espírito. Depois, tem Gálatas 5, 16 e 21. Aí a coisa estreita um pouco mais. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Essas coisas, semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que com os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa parte estreita porque, irmão, tem a luz, evidencia o seu fruto, mas a luz evidencia o pecado também. A luz evidencia a sujeira. E aí vai de você, irmão, porque tem gente que quando tem luz e tem sujeira em casa, vai lá e limpa. E tem gente que deixa para outro dia. E vai deixando, e vai deixando. E quem é dona de casa aqui sabe. Um pozinho, quando vai deixando desse tamanho. E assim é o pecado. Você sente uma inveja de uma irmã e você vai deixando, você não cura. E aí no evento começa a sentir ranço, aí começa a sentir mais ranço. Daqui a pouco não consegue nem ver a pessoa na tua frente. Meu Deus. Aí daqui a pouco tu começa com bebedice, aí tu pensa, é só de vez em quando. Vai ser só agora. E tu vai indo, e tu vai indo. E o vício vai aumentando. E tu perde o controle. Porque é assim que é a carne. Ela vai aos pouquinhos para te não perceber. É que nem um bichinho que vai te comendo, ele não vai te arrancar uma vez só. O verme ele vai devagarinho te comendo e quando tu percebe o buraco está desse tamanho. Então a luz evidencia os nossos frutos, mas ela também evidencia o nosso pecado. A gente tem que estar sempre de olho na sujeira. Depois, eu quero que os irmãos, se puderem abrir, em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Mateus 5, do 14 ao 16. Pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, vocês são luz. Claro que a luz vem dele, mas ele dá a nós. Nós somos luz. A gente tem que andar como luz, a gente tem que falar como luz, a gente tem que o que a gente ouve tem que ser o que a luz ouve, a gente tem que ver coisa que luz iria ouvir, a gente tem que usar Jesus como nosso exemplo. Como é que a gente vai ser luz se a gente pega o nosso telefone e vê pornografia, vê coisa que não deveria? Isso é ser luz? Isso é mentir, fazer dissensão entre os irmãos, falar dos nossos pastores. Isso não é ser luz. Nós somos luz dessa terra, nós somos o sal dessa terra.
nós devemos refletir a Jesus, a luz de Jesus, assim como a lua. Porque, para quem não sabe, a luz não tem luz própria, tá, gente? Ela reflete a luz do sol, então por isso que ela ilumina o céu. Vamos abrir em Salmos, capítulo 36, versículo 9. Salmos, capítulo 39. É Salmos 39, versículo 9. Porque em ti estás o manancial da vida, na tua luz veremos luz. Então, aqui aprendemos o quê? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. É Ele que dá a luz. Na luz dele nós veremos a luz e assim a gente pode dar para os outros também. Confirmando isso também, que eu estou conversando com os irmãos sobre os nossos olhos, que nós vemos, que nós somos a luz. Convido-os a abrir agora em Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 22, terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há trevas, quão grande serão tais trevas. Como eu confirmei aqui, minha palavra confirmou na verdade, aquilo que você acha que é pequeno se torna grande. Talvez a treva que você acha que é pequena, que você olha, vai se tornar uma treva enorme. E quão grandes serão tais trevas. Mas digamos que você pense, irmã Gabi, eu não estou convencida que o meu pecado é ruim. Eu não estou convencida porque eu achei que é pouca coisa, ninguém vai ligar. Talvez teu consciente não te acuse ainda, irmão, mas eu tenho certeza que essa palavra vai iluminar a tua vida. E agora eu quero que os irmãos abrem comigo em Juízes, capítulo 16. Amém? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou de seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. Assim como aprendemos em outros estudos com nosso pastor, tem alguns pecados que o Espírito não vai sair imediatamente de ti. Ele vai sair aos poucos. E como eu falei de novo, um pecadinho que parece desse tamanho pode tirar o Espírito da tua vida. Porque um pecado grave contra o Espírito, o templo de Deus, uma tatuagem, um piercing ou algo assim, o Espírito se retira na hora porque é contra o templo. Mas um pecado aos pouquinhos, como a fofoca, vai aos poucos, a mentira vai aos poucos, tudo isso, a lascívia vai aos poucos, e quando você menos percebe, você perdeu a bênção, assim como Sansão. Irmão, eu não quero que você fique chateado comigo, ou bravo, ou pense, eu vim aqui para ser uma palavra de edificação e sair avivado e torcer uma exortação é de Deus, irmão. E a palavra é fiel, se saiu de Sansão, que foi levantado para ser um juiz, por que você acha que você é para não ser exortado por Deus? Meu Deus. E nós pensamos, quantas vezes eu duvidei de Deus, achei que, não, isso não vai acontecer nada. Olha, eu peço perdão para Deus depois, eu falo com o pastor, eu chamo o pastor e explico. Mas não é a pastora, não é o nosso irmão, é Deus. Ele está todo dia a gente vai lá e pede. Todo dia a gente fala que vai ler a palavra e não lê. A gente fala que vai orar, mas 5 minutos não ora. A gente vai, nossa Senhora, agora eu vou fazer um propósito, agora eu vou jejuar toda semana. E aí, hoje eu estou tão cansada, mas hoje me convidaram para o jantar. E é sempre assim, a gente vai deixando, até que o Espírito cansa e vai. Porque a misericórdia dele se renova todos os dias, mas no momento a justiça de Deus vem. Meu Deus. Expliquei para os irmãos agora foquei mais sobre a casa, né? Expliquei sobre a luz, que a gente é o templo do Espírito, que o Espírito Santo pode sair, se não houver luz, esse alimento, e se o pecado continuar. Agora nós vamos para a segunda parte, que Deus ilumina a nossa vida, que Deus ilumina o caminho. A primeira coisa que eu penso em
Ou num farol no meio do navio, no meio do mar que ilumina os navios, né? Por que a gente liga o farol do carro? Para a gente poder ver o caminho, para a gente não cair num buraco, morrer. E também para a gente proteger aqueles que a gente ama, que estão junto conosco indo por esse caminho. E por aqueles que estão perdidos no lado de fora. Irmãos, não entendeu errado. Deus está te revelando nessa noite que o farol que está iluminando o teu caminho vai salvar alguém. Meu Deus. Talvez o teu vizinho que tu acha que não presta atenção na tua vida, que não vê todo dia tu colocando uma saia e um terno bonito, está lá te olhando e pensando: nossa, um dia eu vou ser assim. Senhor, um dia me liberta disso, Senhor. Eu quero ser assim. Ou uma mulher que olha: Senhor, me dê um marido como esse. Ou uma mulher que fala: Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu quero me matar todos os dias, mas aquela mulher todo dia sai, ela me luta que ela faz. E eu vejo que ela briga com o marido, eu vejo que a luta vem na casa dela, mas ela vai. Ela vai sozinha, ela vai caminhando, ela vai sem chuva e ela vai. Irmão, você é luz, você é exemplo para todos à sua volta e você não percebe. Glória a Deus. Você também pode ser como um farol de meio ao mar. A sua família vê aquela turbulência, aquele mar batendo, e você é o farol. E o farol traz esperança para o marinheiro, porque ele pensa: lá está a minha casa, lá está a esperança da minha terra firme, lá eu sei que eu posso firmar e eu posso falar, e ela não vai ser instável. Você tem que falar, você tem que ser farol, irmão. Você tem que estar em terra firme, você tem que estar parado, iluminando a vida dos outros. Você não tem que ser o marinheiro, você tem que ser você o farol. Nós temos que ser constantes, ser estáveis, assim como o nosso pastor, que é um bom exemplo. Eu quero abrir com os irmãos agora sobre caminho e luz, no livro de Salmos, capítulo 119. Lâmpada para os meus pés. 119, versículo 105. Esse Jesus ficou forte aqui hoje. Misericórdia. Vai tocar, vai tocar. Capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aqui a palavra está deixando claro. Se você não está entendendo ou acreditando pelas minhas palavras, eu te mostro pela palavra que em Salmo 119, no versículo 105, a palavra é a lâmpada para os meus pés, a palavra é a luz e ela direciona o meu caminho. Irmão, então, eu sei que é difícil não ouvir um conselho de uma pessoa, porque a gente tem que acreditar naquilo que a gente vê. A gente gosta de ouvir no que a gente mais procurar. Mas às vezes, em vez de procurar com nossos familiares, ou até com o nosso pastor, que é nosso líder espiritual, procura na palavra. Porque ela que é a tua lâmpada. Ela que vai iluminar o teu caminho. E no momento que tu mais precisar, talvez tu não vai ouvir daquela pessoa que tu quer uma palavra boa, mas daqui eu tenho certeza que vai ter. E aqui revela qualquer coisa. Aqui revela sobre casamento, sobre família, sobre briga, sobre intriga, sobre inveja. E aqui ela vai te iluminar e ela vai te ajudar. Não vai ser como o acusador, não vai ser como o diabo que vai te acusar. Ela vai te mostrar o caminho e vai te acolher, irmão. Glória a Deus. Agora a gente vai abrir em Isaías, capítulo 9, versículo 2. Isaías, capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu andava na sombra da morte, e eu sei que isso é horrível. A sensação de estar caindo num precipício e que não tem ninguém para te estender a mão. A sensação de que tu não tem esperança na tua frente, porque andar na sombra da morte,
tem nenhuma luz para resplandecer, é desesperador. Mas aqui a gente tem essa luz. Aqui a gente tem essa esperança. As pessoas que estão por aí no mundo não têm uma esperança, não têm uma luz, estão caindo nesse mesmo precipício, estão dando pela mesma sombra da morte. A diferença é que elas não têm esse Jesus que você tem aqui. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele reconfirma a sua palavra. E todo momento que eu pensava em algo para trazer para vocês, eu achava um versículo, eu achava uma palavra, porque a palavra dele não passa. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passa. Glória a Deus. Continuando nesse mesmo tema de caminho, tem o caminho literal, que é nossas perninhas andando por aí no centro, pra lá e pra cá, e tem o caminho espiritual. Ambos caminhos, a gente vai chegar em algum lugar. O caminho literal, nossas pernas, tem que ser pensando sempre em Deus, né? Então nossas pernas podem estar indo para uma casa de prostituição, pode estar indo na casa de alguém para falar mal depois, pode estar indo na casa de alguém para querer criticar a pessoa, ou para querer falar uma palavra de maldição, porque às vezes a gente amaldiçoa, alguém nem percebe, a gente fala lá esse marido uma vez, a pessoa destrói a vida dela. Meu Deus. Os nossos pés, eles podem destruir ou abençoar a vida de alguém, e depende de você, irmão, todo dia. O nosso caminho espiritual também pode destruir ou abençoar alguém ou a nós mesmos, principalmente a nós mesmos, porque a pregação do irmão Adrian, por exemplo, mostrou que a nossa principal luta é a nossa mente. E às vezes, assim como eu conversei com a Arif, junto com ela e com a Luana, a nossa mente não usa ninguém para amaldiçoar a gente mesmo se sabota. A gente mesmo se leva à perdição. Ninguém convida a gente para fazer uma coisa errada, mas a gente vai sozinho. Ninguém convida a gente para ir no mercado gastar mais do que deveria, mas a gente vai sozinho. Ninguém convida a gente para fundar a sua família em dívida, mas a gente vai sozinho. Meu Deus. Ninguém convida às vezes, a gente vai sozinho porque a gente quer. Mas eu, analisando sobre esse caminho, eu percebi que há algo em comum entre o caminho espiritual e o caminho literal. Se o caminho estiver escuro, ambos levam à morte. Meu Deus. Se o caminho literal que você estiver por aí tiver um buraco ou tiver um ladrão à espreita, pode ser sua morte. Se o caminho... Eu falei espiritual ou literal? Literal. Se o caminho espiritual que você estiver por aí e você estiver desatento com a palavra, não estiver orando, não estiver jejuando, não estiver vigiando, você pode também ir para o inferno, irmão. E a perdição, ali é pior, porque ali realmente é para ser. Se tu vê um ladrão, pode tentar fugir e salvar. Mas no caminho espiritual, ali não tem como. E vai à morte, e a morte é eterna. Depois que nós falamos do nosso templo do Espírito, falamos do nosso caminho que pode ser iluminado pela vida de Cristo, tem a vida, porque Ele também é vida. E na palavra, a palavra vida e a palavra luz andam em muitos momentos juntos uma com a outra, e geralmente a palavra vida está relacionada à esperança. A palavra vida é tão forte que quando uma mãe ganha uma criança, a gente fala, ela deu a luz. Porque a luz está relacionada à vida. A vida e a luz é sinônimo de alegria, de esperança, de boas novas. Então, eu me perdi. Então eu quero que os irmãos abrem no livro de Jó, no capítulo 33, versículo 28. Vamos ler então. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. A presença de Deus, a luz de Cristo está presente no momento que você nasce e no momento da tua morte, porque ela pode ser teu livramento. Nesse momento ela foi o livramento de Jó. E ele percebeu isso, e ele creu nisso, por isso que ele falou que a alma dele, que Deus livrou a alma dele de ir para a cova, e a vida dele viria à luz. Assim nós temos que ser no nosso dia, quando a gente acorda. Todo dia que a gente acorda, a gente está respirando. É como se a gente nascesse de novo. A gente tem que ser grato a Deus pela luz que Ele nos deu. No momento que a gente deita, a gente tem que ser grato, porque Deus não nos ceifou durante o dia. Então Ele nos deu livramento, assim como livrou a Jó. Ele nos livrou do ladrão, Ele nos livrou do carro bater, Ele nos livrou das pessoas que querem fazer algo mal para nós. E a gente tem que ser grato hoje quando chegar na nossa casa, a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro e falar obrigado, Senhor, por mais um dia. Mais um dia todos os buracos estarem abertos, mais um dia poder comer, poder respirar, Aleluia. poder abraçar,
eu te amo para aquela pessoa que eu gosto tanto. E às vezes a gente se esquece de agradecer a Deus. Depois de falar sobre a vida espiritual, sobre a morte e a vida, né? Tem o sentido da vida, né? Que seria a vida física. Assim como eu e muitas pessoas antigamente tinha perdido o motivo de viver. Perdeu o objetivo da vida, não sabe por que está existindo na Terra, acha que não tem motivo para continuar vivo. Enfim. Mas até nisso na palavra tem a solução. A gente não está só. Teve pessoas também que se sentiram sozinhas, que perderam o objetivo de viver e perderam a luz. Mas teve pessoas que reconheceram isso e deram glória a Deus. E uma delas foi Davi, em Salmos 27, versículo 1. E a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, irmão, você não tem que ficar preocupado com o teu chefe, porque foi ele que te deu a força para trabalhar. Você não precisa ter medo do ladrão, do novo governo, da corrupção, porque é ele que te sustenta. É ele que te dá força todos os dias. E somente ele a gente tem que dever, a gente tem que ficar preocupado com o que está acontecendo, a gente tem que ficar angustiado que a gente fez de errado, se a gente cuidou das nossas finanças ou não. A gente não tem que ficar preocupado com as pessoas, porque elas morrem, elas vão, elas são falhas, elas nascem todos os dias, mas ele é eterno, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. E é ele, que é na mão dele que está a chave da nossa vida, se a nossa alma vai para o inferno ou não. Indo nesse mesmo caminho de vida, nós somos filhos. Mas vou te mostrar também isso na palavra. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Para ser filho, tem que andar na luz. Mas, irmão, eu ainda não acreditei em você, que eu ainda sou filho e que eu tenho que andar na luz. Tá bom? Então vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Hoje é estudo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, irmão, se você anda em dias tenebrosos, pense que isso não é para você. E esse não é o normal, porque nós somos filhos da luz. Nós devemos andar na luz. E se você perdeu a esperança, Ele está aqui nessa noite. Se a sua luz acabou, Ele tem para te dar. Glória a Deus. Indo nesse caminho de querer que Ele está aqui, que Ele vai dar luz, nós temos que ter fé. Então nós vamos em 2 Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui nós vemos que não é então que tantas igrejas estão por aí pregando o Evangelho errado, que andam como cegos, guiando outros cegos, porque o nosso Deus fechou o entendimento deles porque faltou fé. Então, irmão, não pense que o que falta para você é conteúdo, é procurar a internet, é querer ler toda a Bíblia sem parar, porque o que falta hoje em dia não é conteúdo, o que falta hoje em dia é fé. Porque sem a fé não tem como agradar a Deus. Meu Deus. E aqui ele deixa bem claro que ele fecha o entendimento daqueles que não creem nele. Mas irmão, eu ainda não estou satisfeita. Tá bom. Então vamos João 12. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, a fé é a chave. Se tu crê nele, já está tudo ganho, irmão. O conhecimento vem depois. O conhecimento a gente deixa para outro dia. Mas nessa noite, crê nele. Nessa noite, crê que ele está aqui, que ele vai entrar contigo na tua casa, que ele vai na tua casa, que ele vai libertar o teu filho, vai libertar teu marido, vai libertar teus vizinhos, até a rua inteira. Mas tem que crer, irmão. Aí você pensa, irmã, depois dessa pregação, bem longa para casa, como que eu faço para ter a luz, afinal, dentro de mim? Falou tanto de luz, como que eu faço para saber se ela está dentro de mim, então? Então, nós vamos na palavra. João, capítulo 3, versículo 19 ao 21. João 3, 19
19. Não tem medo de mostrar a sua casa. Não tem medo de mostrar o seu dia a dia. Não tem medo de um irmão te pegar na mão com uma roupa errada. Não tem medo de falar uma coisa errada, porque tu sabe que a tua essência não é assim, que tu anda a luz. Mas aquele que não anda esconde. Aquele que não anda na luz tem medo de falar uma coisa que não deve. Aquele que não anda na luz tem medo de que alguém sabe que tu é amigo daquela pessoa que não é muito crente. Quem anda na luz é transparente. Quem anda na luz mostra com clareza tudo que está dentro de si e no seu externo. Não tem medo. Então, irmão, se você percebeu nessa noite que você não está totalmente na luz, eu vou te dar mais um aviso para que você se arrependa nessa noite. E nós vamos em Isaías 51, versículo 4. Povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. E o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Então, irmão, se arrependa. Não é por mal, se arrependa, porque o juízo dele está vindo e vai resplandecer por todo mundo. Não adianta querer esconder para todo mundo. É melhor tu revelar para ele que ele te justifica porque ele é teu advogado. Mas eu dou glória a Deus que nada está perdido. Então, para finalizar, nós vamos em 1 João, capítulo 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Glória a Deus, seu Filho, nos purificará de todo pecado.